Padre Leandro, caríssimos irmãos, irmãs, no sacramento do batismo. Reunidos, hoje estamos formando uma unidade em torno do presbitério do Senhor, depois de passarmos 40 dias de graça. Sim, o tempo de Quaresma foi para cada um de nós tempo de graça. Vivenciamos a penitência com os nossos jejuns, orações e com as nossas esmolas. E hoje, nesta Santa Missa, a Missa da Ceia do Senhor, iniciamos o Tríduo Pascal. Me recordo ainda das palavras de Dom José na Missa dos Santos Óleos. É como se fosse 3 dias em um só. Realmente, são 3 dias em um só, em que nós vamos vivenciar plenamente em nossa paróquia. E as leituras de hoje nos convida a esta reflexão nesse início do Tríduo Pascal. Ao prestarmos atenção na primeira leitura, no livro do Êxodo, nós vimos aqui que o Senhor cria uma aliança. No Antigo Testamento, os pastores nômades, eles celebravam a Páscoa porque tinha a passagem da primavera, do inverno para a primavera. A partir do Êxodo, Deus muda esta forma de celebrarmos a Páscoa. A Páscoa é celebrada através da escravidão, da liberdade, da escravidão que o povo hebreu tinha com o Egito. E aqui na liturgia que nós compreendemos no Antigo Testamento, o Senhor pede que marcasse as portas do povo daquela época com o sangue do Cordeiro, de um Cordeiro que foi escolhido pelo próprio Deus. E ao marcar a porta de cada casa, o Senhor, ao passar, não fazia nada com aquele povo. Aquele povo não perdia o seu primogênito, porque estava marcado o sangue do Cordeiro na sua porta. Na segunda leitura, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nós compreendemos que essa Páscoa, a nossa Páscoa, é Jesus, o memorial eterno. Aquele sangue no Antigo Testamento que foi escolhido por Deus através de um cordeiro, é o próprio sangue do Senhor, como um cordeiro imolado que vai nos salvar da morte eterna. E nós percebemos no Evangelho de hoje que Jesus sabia que estava próximo de passar para o Pai, e Ele pede que os seus discípulos preparassem o local aonde eles fossem celebrar a Páscoa. E os discípulos arrumaram todo o lugar, prepararam, e neste lugar o Senhor celebrou a Santa Missa. O Senhor Jesus Cristo celebrou a sua ceia. Jesus Cristo, ao abençoar o pão, ao abençoar o vinho, Ele pediu que fizesse isso perpetualmente em sua memória. Hoje,
Nós participamos desse cenáculo. Nós estamos a cada domingo participando desta Santa Ceia com o próprio Jesus Cristo. E através desse Evangelho joanino, nós podemos entrar em 3 temas. Primeiro, na instituição da Eucaristia. Segundo, na instituição do sacerdócio. E o terceiro, na instituição do sacramento do amor. Apesar da leitura joanina não chamar muita atenção para nós a respeito da instituição da Eucaristia, nós compreendemos que a Eucaristia é o centro, é o início que nos forma, que nos transforma a viver todo esse amor pleno de Deus. A Eucaristia, como nós percebemos, é aquilo que nós vivemos e que nos transforma. Quando nós nos alimentamos da Eucaristia, nós formamos uma unidade no Senhor, através do amor, através desse sacramento que Ele nos deixou e que nós temos que celebrar até a sua vinda. É através da Eucaristia que nós compreendemos todos os outros sacramentos, fonte e ápice da vida cristã, a Eucaristia. Mas quando a gente fala em Eucaristia, a gente tem que estar nos alimentando, nos fortalecendo com o corpo e sangue do Senhor. Mas não só basta só isso. Nós temos que viver uma vida eucaristizada em todas as situações. Viver uma vida eucaristizada não é viver uma vida só no momento em que nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus. Viver uma vida eucaristizada é quando nós nos despojamos de toda a nossa, de todo o nosso egoísmo, de todo o nosso orgulho, e quando nós nos preocupamos com aqueles próximos, com os pobres mais necessitados. Nós também nos fortalecemos com a Eucaristia, com os nossos atos de caridade, de amor com o próximo. Vivenciar a Eucaristia não é vivenciar só esse momento dentro da igreja. Vivenciar a Eucaristia é vivenciar o amor pleno, o amor que o Senhor nos mostrou aqui nesse Evangelho, no Santo Evangelho, quando Deus, o Senhor, se prostra, dobra os joelhos diante do homem para lavar os seus pés. Pedro, com a sua humanidade, não reconhecendo o Messias, não compreende aquela atitude de Jesus. Quando Jesus se rebaixa, dobrando os seus joelhos e lavando os pés daqueles homens. O orgulho não deixou a mente de Pedro se abrir e entender aquele ato que estava sendo realizado como exemplo que serve para nós até o dia de hoje. Jesus, ao realizar o lava-pés, Ele nos dá um grande exemplo de amor, de humildade e de caridade. O que vai acontecer conosco daqui a alguns minutos nesse altar, não podemos ver apenas como uma peça teatral, não podemos compreender o que vai acontecer aqui daqui a pouco com um sentimentalismo,
acharmos bonito. Ah, que bom, que bonito. Nós temos que vivenciar esse lava-pé. Nós temos que imitar essa atitude de Jesus, um conosco. Maior exemplo de amor em toda a humanidade, de todos os tempos. Quando o Senhor faz esse ato de humildade, nós temos que refletir essa atitude de Jesus lá no fundo do nosso coração. Nós temos que participar desse mistério celebrado e vivenciarmos o que nós participamos. Não basta para nós só participar, olhar, achar bonito e não vivenciarmos esse gesto de amor, de humildade e de caridade que o Senhor nos mostra e nos dá exemplo no dia de hoje. Que a gente possa compreender que a Eucaristia, que é a fonte e o ápice de toda a nossa vida cristã, possa estar nos purificando, possa estar fazendo compreender esse amor que Deus nos ensinou. Porque é tão difícil nós vivenciarmos esse amor que Jesus deixou como exemplo para nós aqui. Porque a gente deixa tomar conta da nossa vida as nossas vaidades, os nossos orgulhos, as nossas prepotências e autossuficiência, que nos afasta desse amor que Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou. Ele que estava se preparando para vivenciar uma morte humilhante, uma morte sofrida, Ele nos dá esse grande exemplo de amor que cada um de nós, cristãos, temos que viver. Não adianta nós sairmos de nossa casa, viermos aqui, nos alimentarmos da palavra de Deus, com esse grande ensinamento do Senhor, participarmos da Eucaristia e depois que saímos da igreja, não vivenciamos o que Deus está nos ensinando. Nós vamos tomar a Eucaristia como Judas tomou nessa Santa Ceia, profanando a Eucaristia. Vamos receber a Eucaristia, mas vamos sair daqui vazio, porque Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo sabendo que Judas seria o seu traidor, Ele negou Judas. Ele não negou a Santa Ceia, Judas. Nós temos que refletir: será como eu estou na minha vida cristã? Será que eu estou recebendo a Eucaristia como Judas, profanando o Senhor? Não estou vivendo aquilo que Ele me ensinou? Recebo a hóstia santa, saio da porta, começo a contar, começo a criticar, começo a julgar, começo a abandonar os mais necessitados. Que a gente possa refletir sobre esse grande exemplo de amor que o Senhor está nos dando. E ainda, aqui neste Evangelho, Cristo Senhor também institui o sacerdócio. Eu me lembro, Padre, das palavras de Dom José, no momento que vocês renovam, os votos do sacerdócio. Eu estava sentado ao lado dele e eu fiquei refletindo sobre as palavras do nosso bispo a respeito do sacerdócio. Nós temos que ver o sacerdote não como pessoas humanas. Nós temos que transcender ao ver o sacerdote, o ser do sacerdote. Nós olhamos para o Padre Leandro, nós enxergamos o homem Leandro, mas nele está contido um ser
onde ele vive um mundo sacerdotal, o mundo de ensinar, o mundo de santificar e o mundo de celebrar o culto divino. Ensinar, aprender. Sacerdote, que é o pastor desta paróquia, ele com suas pregações, ele nos orienta, nos mostra o caminho, nos coloca no ensinamento do Senhor, faz a gente trilhar o caminho em que Jesus passou. A santificação. Aonde o sacerdote está, em qualquer lugar que ele está santificando aquele local. O sacerdote, se ele está numa reunião, numa pastoral, ele, através do ser do sacerdote, ele santifica aquele local. O sacerdote, se está na casa de um de nós, paroquianos, ele está santificando aquela casa onde ele está, através do ser sacerdotal. Nós temos que olhar o sacerdote como o próprio Cristo, como o próprio Senhor, ele que está ali em persona Cristo, na pessoa de Cristo, fazendo a parte de Cristo. O Cristo, cabeça, de uma forma visualizando Cristo no seu corpo místico. Nós temos que compreender que no seu culto divino, no qual ele celebra, ele está em unidade no presbitério com o bispo. Ele representa o bispo aqui junto de nós. Por isso nós temos que começar a vivenciar esse tríduo pascal, compreendendo por que Jesus Cristo ele instituiu esses sacramentos. Porque nós estamos aqui participando, porque nós estamos aqui vivenciando esse momento ápice da liturgia da igreja. Nós devemos sempre pedir ao Espírito Santo que possa abrir os nossos horizontes, compreender que essa igreja que Cristo fundou é uma igreja divina, onde Ele deixou os sacramentos para que nós possamos ter uma porta aberta para conquistarmos a nossa salvação, a nossa eternidade, uma santidade mais perfeita. A instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e a instituição do sacramento do amor forma uma só unidade, que nós temos que viver na plenitude da nossa fé, da nossa vida cristã. Que nós possamos começar esse novo tempo, esse tríduo pascal, pedindo ao Espírito Santo que possa estar sempre nos iluminando, nos fortalecendo e nos fazendo caminhar conforme Jesus Cristo testemunhou para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,